Depois que saiu essa notícia, muita gente me perguntando, Flazueiro, que história é essa de que o Flamengo vai vender o Pedro para comprar o Caio Jorge? Que o Caio Jorge chegaria no Flamengo para assumir a camisa 9. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Emerson Royal, porque 3 clubes da Europa buscaram informações para levar o lateral do Mengão embora de volta para o continente europeu. Vou falar de negócio fechado e primeiro contrato profissional assinado nas categorias de base. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Fala, pessoal, 55 milhões de euros por Caio Jorge. Meu salgado, não? Vamos ver aqui informações com o Flazueiro. Quem sai, quem fica no nosso Mengão. Vamos lá. Muita coisa acontecendo nesse início de ano e a gente precisa falar um pouco sobre tudo. Vou começar falando sobre negócio fechado. Isso porque o volante e zagueiro Pedro Pinho, de 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo. A galera do Flamengo Tudo trouxe essa informação, que em setembro o Pedro Pinho completou 8 anos jogando nas categorias de base. Então é um jogador que desde criancinha joga na base do Flamengo e agora ele assinou aí o seu primeiro contrato profissional com o Mengão. Boa sorte aí, Pedro Pinho. Ele que é um polivalente, ele joga tanto na zaga como também ali na volância, né? Torcer para que ele dê muito certo no Flamengo e que ele consiga aí performar no 17, agora tá jogando no sub-17, depois no 20 e até no profissional. Deixa eu falar sobre Emerson Royal, isso porque 3 clubes da Série A e da La Liga adicionaram o lateral do Flamengo na lista de desejos e procuraram o staff do atleta para saber as condições de levar o jogador embora do Flamengo de volta para a Europa. Vale lembrar que o Emerson Royal, ele chegou no Flamengo no meio do ano passado, ainda não teve boas performances, boas atuações, mas o próprio jogador disse que nesse início de ano, ele tendo uma pré-temporada, ele tendo mais tempo para poder treinar, ele deve performar melhor em 2026. É um jogador com longa rodagem na Europa, jogou no Milan, jogou no Barcelona, jogou no Tottenham, passou em vários clubes e agora tanto os clubes da Série A, que é o campeonato italiano, como o clube da La Liga, que é o campeonato espanhol, estão aí buscando informações para levar Emerson Royal de volta para a Europa. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Falar agora sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol, porque muita gente pedia o Gabigol de volta no Flamengo, o que não vai acontecer. Isso porque está muito avançado a situação para ele voltar para o Santos. Inclusive, as informações que saíam ontem é que o Cruzeiro já tinha chegado a um acordo com o Santos de emprestar o Gabigol por 1 ano ao Peixe e pagar metade do salário, ou seja, o Cruzeiro emprestaria o Gabigol e ainda arcaria ali com mais de R$1 milhão por mês, que é a metade do salário do Gabigol, a metade do salário que o Gabriel Barbosa ganha no Cruzeiro. Saindo do Gabigol, vamos para o Alan, isso porque o staff do jogador está com o pé atrás, né? A informação que saiu no UOL é que o staff está com o pé atrás em relação ao possível acordo com o São Paulo, principalmente por conta da situação delicada na questão financeira que vive o tricolor paulista. O staff acredita que o salário elevado que o volante tem no Flamengo pode atrapalhar a negociação e não quer colocar ali o jogador numa situação de receber salário atrasado, aquela confusão financeira e política que vive o São Paulo no dia de hoje. Óbvio que o staff vai tomar todos os cuidados possíveis para poder proteger o seu jogador. Mas também é óbvio que o São Paulo, isso aí é inevitável, não tem como eu chegar aqui e falar qualquer coisa ao contrário disso, que o São Paulo é um grande clube e uma boa vitrine para o Alan, que não vem atuando no Flamengo, que não vem tendo espaço na equipe do técnico Felipe Luiz. Situação financeira preocupa, e preocupa muito o staff do jogador,
mas vamos ver como é que vai se desenrolar essa negociação. O Flamengo já topou liberar o Alan por empréstimo para o tricolor paulista. É claro que nesses primeiros dias do ano a negociação ela deve evoluir, ela deve andar e as coisas devem começar a acontecer. Falar agora sobre o interesse do Flamengo em Vitão. Gente, o que acontece é o seguinte: Vitão, 25 anos, Caio Jorge, 23 anos, Gabriel Brazão, 25 anos, o Marcos Leonardo, 22 anos. O que é isso, Flávio? O que você quer dizer com isso? Que todos os jogadores o qual o Flamengo está procurando nessa janela de transferência tem a média de idade abaixo de 26 anos. E isso foi uma ordem dada pelo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, diminuir a média de idade dos jogadores. O Flamengo hoje tem Arrascaeta com mais de 30, Bruno Henrique com mais de 30, Jorginho com mais de 30, Pulgar com mais de 30, Saúl com mais de 30, muitos jogadores, o Rossi com mais de 30, muitos jogadores com mais de 30 anos. Danilo, Alexandro, tudo com mais de 30. O Flamengo quer diminuir essa média, né? O Flamengo quer trazer a média ali para 26 anos. Então, os novos jogadores contratados, pelo menos o que o Flamengo comprar, o que o Flamengo gastar dinheiro, investir dinheiro, serão todos nessa média de idade ali de 25, 26, 24, 22 anos, que é uma ordem do presidente BAP. Bom, falar agora sobre essa informação do Caio Jorge e do Pedro, porque assim, gente, ontem saiu uma informação que era basicamente a seguinte: o Cruzeiro acredita que o Flamengo quer vender o Pedro ou vai vender o Pedro e por isso não está medindo esforços para contratar Caio Jorge. E que o Caio Jorge chegaria no Flamengo para assumir a camisa 9. Gente, deixa eu explicar a vocês para que vocês possam entender. Eu até conversava isso ontem à noite com o Paparazzo, a gente estava trocando uma ideia sobre isso. Ele falou assim: Guilherme, a informação que eu tenho aqui é a seguinte: o Flamengo não quer e não vai vender o Pedro. E que, inclusive, o Flamengo vai esperar passar essa questão de janela, de contrata, de compra, de vende, essa questão toda, e o Flamengo vai propor ao Pedro uma renovação de contrato. O Flamengo vai tentar renovar o contrato do Pedro. E que a ideia do presidente BAP não é vender o Pedro e comprar o Caio Jorge, é ter os dois jogadores. Porque o BAP, em 2026, ele quer ter duas equipes titulares. Ele quer poder olhar para o banco, ele não, né? No caso o Felipe Luiz, ele quer dar condições do Felipe Luiz olhar para o banco e ter opções. Então essa informação de que o Cruzeiro acredita que o Flamengo vai vender o Pedro para comprar o Caio Jorge não procede. O Flamengo não quer vender o Pedro, o Flamengo não vai vender o Pedro, ao menos que chegue uma proposta irrecusável, mas o Flamengo não vai vender o Pedro para contratar o Caio Jorge. O Pedro está nos planos, o Flamengo conta com o Pedro para a temporada e, inclusive, espera poder renovar o contrato do jogador e espera, depois da janela, fazer uma proposta, renovar o contrato e continuar com o atacante aí por mais uns anos. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação da renovação de contrato, já que é notório que o Flamengo não quer vender. Flazueiro, e sobre o Caio Jorge? O Flamengo ontem aumentou a proposta, subiu para 32 milhões de euros. O Cruzeiro já começa a falar sobre a possibilidade do Flamengo colocar o Luiz Araújo na negociação. Tipo, Luiz Araújo mais 30 milhões de euros, que daria lá 55 milhões de euros. Eu acho, assim, uma loucura. Eu acho que isso aí é loucura. Não estou aqui desmerecendo o Caio Jorge, não estou menosprezando o Caio Jorge, mas eu acho que 55 milhões, porque o Luiz Araújo vale 25 milhões. Eu acho que pagar 55 milhões de reais no Caio Jorge, realmente, milhões de euros, desculpa, no Caio Jorge, realmente é muito fora da curva. Eu até queria saber a sua opinião. Na sua opinião, você acha que o Flamengo está pagando elevado pelo Caio Jorge? Você acha que o jogador está saindo mais caro do que realmente ele vale? Se você fosse o Flamengo, você já teria saído dessa negociação? Coloca nos comentários. É isso aí, pessoal. Flazueiro trazendo informações do Flamengo. Quem fica e quem sai. E Caio Jorge. Vale isso tudo mesmo que o Cruzeiro está pedindo? Sei não, hein? Deixa aqui nos comentários. Quero ver sua opinião. Valeu.